Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Lula é neoliberal? A polêmica no Inteligência Limitada. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, eu dei uma entrevista para o Inteligência Limitada, lá o podcast do Vilela. E aí a entrevista está sendo muito comentada por causa de um trecho que eu afirmo que o Lula é neoliberal, né? E aí é isso, né? As pessoas escolhem o que dar atenção. Por exemplo, nesse podcast de 3 horas, eu falo bastante sobre a Suzano, que é a empresa que mais consome água no Brasil, de acordo com os dados das outorgas federais, e tem direito a consumir água suficiente para abastecer o consumo doméstico de toda a população de Recife. Então, bato bastante na Suzano, no agronegócio, denuncio que o agronegócio não paga imposto de exportação, paga um ITR, que é o Imposto Territorial Rural, medíocre, que recebe subsídio do governo, falo sobre ciência e tecnologia, falo contra teto de gastos, falo contra austeridade, mas escolheram dar destaque para isso. E aí, veja, tem uma coisa que é preciso aqui já negritar. O podcast do Vilela foi gravado, viu? Apareceu como se fosse ao vivo, mas foi gravado. Eu gravei quinta-feira passada. Eu tinha passado o dia fazendo uma atividades no ICL, né? Estava gravando o curso, participei de uma aula, de um webinário sobre Malcolm X. Tinha passado o dia na rua, estava cansado já das atividades da semana, passei o dia praticamente sem comer. Depois que eu saí, inclusive, do podcast do Vilela, eu passei mal, né? Eu não consegui ir para Flipei, porque passei muito mal, fiquei enjoado, vomitei de muito cansaço, muito tempo sem comer, enfim, muitas horas sem dormir, estava praticamente virado de uma noite para outra e tal. E aí, veja, eu não estou justificando, estou dizendo o seguinte: na situação de temperatura e pressão, que eu não estava na minha melhor capacidade. Mesmo assim, eu gostei bastante do podcast, viu? Eu acho que eu poderia fazer muito melhor se fosse uma hora de gravação normal. A gente gravou de madrugada, né? E aí eu vou tentar destrinchar melhor o que eu quis debater ali. Eu não acho que eu falei nada de errado. Eu acho que eu preciso aqui complementar para a resposta ficar mais compreensível, né? Para o debate ficar mais compreensível. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa falar o que não é neoliberalismo. O que não é neoliberalismo. Veja, gente, neoliberalismo não é a redução do Estado na economia, percebe? Não é e nunca foi. Porque, inclusive, é uma tendência dos governos neoliberais, seja na periferia do sistema capitalista, seja no centro do sistema, por exemplo, um crescimento da dívida pública, um crescimento da carga tributária sobre o PIB, um crescimento, inclusive, também do gasto primário do Estado. Então, assim, neoliberalismo não significa reduzir o Estado na economia, se você pensa isso como redução de carga tributária sobre o PIB, redução da dívida pública, redução do gasto público, redução do investimento público e nem, inclusive, gente, nem necessariamente redução do funcionalismo público, olhando como um todo. Então, por exemplo, você pega o livro do Louis Vacan, Punir os Pobres, um livrozinho de capa azul da coleção da Rivan sobre criminologia crítica. Eu não vou lembrar a temporalidade exata, mas o Louis Vacan dá um dado ali que o papel da administração penal e carcerária dos órgãos de segurança pública, né, o número de funcionários públicos mobilizados para aquilo, de recursos mobilizados, cresceu mais de 800% no auge do neoliberalismo no período de encarceramento em massa, né, nos Estados Unidos. Então, por exemplo, você não tem uma redução da máquina pública, você teve um agigantamento da máquina pública nas áreas penal, carcerária e policial, por exemplo. Então, o próprio Ronald Reagan, os gastos públicos não reduziram no governo Reagan, percebe? Não reduziram. O governo FHC aumentou a carga tributária sobre o PIB, explodiu a dívida pública, não teve também uma redução gigantesca do gasto primário do Estado. E aí, gente, eu vou ter algumas questões que eu não vou explicar certos termos, porque senão o vídeo ficaria muito longo, né? Eu só quero construir uma lógica argumentativa para vocês acompanharem bem. Então, gasto primário, déficit, enfim, não vou entrar em grandes detalhes aqui. Então, veja, é falso que o neoliberalismo é a redução do Estado. O neoliberalismo pode ser caracterizado, isso sim, como uma redução do Estado em algumas áreas. Percebe? Então, por exemplo, uma das características do neoliberalismo
que está inscrito ali no Consenso de Washington, é demitir o Estado da produção, acabar com o papel empresarial do Estado. Então, fazer com que o Estado não tenha mais empresa de automóvel, de eletrodoméstico, siderurgia, motores, máquinas e equipamentos, empresas de geração de energia, distribuição de energia, metrô, correio, água, distribuição de água, geração de energia elétrica e por aí vai. Atacar o papel empresarial do Estado. Isso sim, isso é uma característica do neoliberalismo. Isso é uma característica. Demitir o Estado da produção. Atacar o que se chama de Estado empresarial. É fundamental compreender isso, porque senão a gente vai tomar... neoliberalismo é Estado mínimo. Então, se aumentou o investimento público, se aumentou o gasto primário, não é neoliberalismo. Aí, gente, a gente teria que chegar na dolorosa conclusão que, por exemplo, o governo do Ronald Reagan nos Estados Unidos não foi neoliberal, né? Porque aumentou de maneira substantiva o gasto público, inclusive o gasto em defesa e no complexo industrial militar, aeroespacial e por aí vai, ao ponto de vários autores falarem de um keynesianismo militar para o governo Reagan, percebe? Então vamos lá, neoliberalismo não é ausência do Estado, não é diminuição do Estado. Neoliberalismo também não é negação de política pública. Preste atenção. O Consenso de Washington, original inclusive, a mitologia neoliberal aparece com a ideia que tira o Estado da produção para ele se dedicar à política social, para o Estado ter como prioridade saúde, educação, assistência social, primeira infância e por aí vai. Então veja, neoliberalismo não é negação de política social. O governo Clinton, por exemplo, que foi um governo neoliberal nos Estados Unidos, não destruiu todas as políticas sociais. O próprio Ronald Reagan, embora tenha feito uma propaganda violentíssima contra as políticas sociais, não acabou com todas as políticas sociais nos Estados Unidos, né? O Felipe González também não acabou ou não tentou acabar com todas as políticas sociais na Espanha. O Tony Blair também não na Inglaterra. A própria Margaret Thatcher, embora também tenha atacado muito políticas sociais, a figura da mãe solteira, não foi o centro da prioridade dela destruir as políticas sociais. Para quem é do serviço social, é pão comido o debate que a principal mudança de paradigma nas políticas sociais a partir do neoliberalismo é negar o caráter de universalidade, é um foco muito grande na dinâmica focalizada, minimalista da política social. É uma política social que tem caráter punitivista, que tem um caráter de controle, de disciplinamento da força de trabalho e que visa muito entrar como um aspecto secundário no auxílio de formação e treinamento e disciplinamento da força de trabalho. Então você não tem políticas sociais voltadas para direitos universais para todos e todas, mas sim políticas sociais minimalistas, focalizadas, temporárias, com aspecto disciplinador. Isso está muito bem sintetizado no livro, né, da coleção Biblioteca Básica do Serviço Social, aquele livro de capa azul sobre política social, mas também está muito bem debatido, de novo, citando Louis Vacan, no livro As Prisões da Miséria e no livro Punir os Pobres. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Então, neoliberalismo também não é ausência de política social. Neoliberalismo, gente, também não é ausência de política industrial. Porque, de novo, se a gente considerar que houve sim, inclusive nos países centrais do capitalismo, uma redução da importância da política industrial em vários aspectos, em alguns setores, um abandono de política industrial. Mas nem o Brasil, nem os Estados Unidos, nem a Coreia do Sul, nem a Espanha, nem Portugal, nem a Inglaterra, e por aí vai, deixaram de fazer política industrial. Aí você pode fazer um debate, isso sim, que o neoliberalismo se caracteriza por um padrão em que a industrialização, a complexidade produtiva, o papel do Estado, né, induzindo essa industrialização, essa complexidade produtiva, essa capacidade de produzir máquinas e equipamentos, isso é secundarizado, isso é tirado de sala. Tipo assim, não é mais papel do Estado ter uma política econômica e de planejamento que garanta uma indústria forte. Beleza, mas nunca se deixou de fazer política industrial.
política industrial setorial, limitada, incoerente, dentro de um arcabouço macroeconômico que privilegiava a financiarização, a exportação de cadeias produtivas para países da periferia do sistema capitalista, para reduzir os custos dos monopólios, etc, etc, etc. Percebe? Mas também assim, tem política industrial, não é neoliberalismo. Aí eu repito, gente, aí a gente vai ter que fazer um debate que o Ronald Reagan não era neoliberal. A gente vai ter que fazer um debate que nunca teve neoliberalismo no Japão e na Coreia do Sul. A gente vai ter que fazer um debate que nunca teve neoliberalismo nos principais países da Europa Ocidental. É isso mesmo? Nunca teve neoliberalismo na França, na Inglaterra, na Espanha, na Alemanha, na Itália. Nunca teve, porque esses países passaram sim por um processo de redução da complexidade produtiva, de redução da participação da indústria no PIB, do emprego industrial, da própria importância da indústria desses países na divisão internacional do trabalho, mas eles nunca deixaram de fazer política industrial. Eles têm indústria até hoje, inclusive vis-à-vis, em comparação com os países do terceiro mundo, atualmente chamado do sul global, são muito mais industrializados. Isso não é só um legado do passado, é um processo de continuidade. Então, tirando da sala o que não é neoliberalismo, a gente consegue fazer um debate melhor sobre o que é neoliberalismo. O neoliberalismo é um projeto de contra-revolução global da burguesia mundial, liderada pela burguesia dos países imperialistas, que tem como centro a desregulamentação do mercado de trabalho, a flexibilização do mercado de trabalho, terceirização, quarteirização, pejotização, redução da importância de concurso público, de emprego estável, várias formas de emprego precário, de contrato temporário, de entidades privadas sem fins lucrativos, compondo o serviço público, enfim, flexibilizar, desregulamentar, reduzir a importância dos sindicatos, dos acordos coletivos, da estabilidade no mercado de trabalho, criar um mercado de trabalho flexível para potencializar a exploração capitalista. Isso por um lado. Essa flexibilização do mercado de trabalho vem diretamente associada à flexibilização do fluxo de capitais. Então, reduzir ao máximo o controle do fluxo de capitais, reduzir tributação sobre lucros e dividendos ou acabar com ela, abrir a conta de capitais o máximo possível, liberalizar o investimento estrangeiro, acabar com políticas de tributação sobre remessa de lucros de monopólios internacionais, acabar com tributação diferenciada entre uma empresa nacional e um monopólio estrangeiro, sabe? Fazer ao máximo para que a criação de novos ativos financeiros, novos instrumentos de especulação financeira sejam liberalizados ao máximo, permitir o fluxo de capitais, permitir que seja possível você ter, por exemplo, 100 milhões em algum ativo financeiro que circula na economia brasileira na segunda-feira e conseguir transferir esses 100 milhões para algum ativo financeiro que está circulando na economia dos Estados Unidos, né, sem pagar imposto, sem prestar contas, sem ter limitações legais e por aí vai. Liberalizar ao máximo o fluxo de capitais. Aliado a isso, você vê um processo, né, que eu já falei, né, demitir o Estado da produção, então estimular em massa o processo de privatização de empresas públicas, de privatização de serviços públicos, e aí, para fazer com que cada vez mais o mercado privado seja o organizador da vida coletiva, e não só da vida coletiva na produção, da vida coletiva também na saúde, na educação, na cultura, na infraestrutura, no bem-estar, na segurança. Então, demitir o máximo o Estado da produção e do empresariamento, né? Privatizar banco, privatizar siderurgia, privatizar a fábrica de motor, privatizar a empresa de energia elétrica, a empresa de distribuição de água, privatizar universidade, privatizar escola, privatizar tudo que for possível, que foi o que a gente viu aqui, por exemplo, no Brasil, durante o governo FHC. Esse processo de flexibilização do mercado de trabalho, flexibilização, liberalização dos fluxos de capital e demissão do Estado da atividade empresarial também é acompanhado de um quarto elemento, que é debilitar ao máximo os mecanismos estatais de planejamento
de controle dos fluxos de capital, de capacidade de induzir para onde vai a circulação de renda, riqueza e propriedade, né? Então, você enfraquecer o serviço público, você impor restrições fiscais ao Estado. O Davi De Castro sempre lembra que até os anos 80, poucos países no mundo tinham regras fiscais. Isso é algo que vem na onda neoliberal. Então, restringir o gasto público, restringir a capacidade de montar serviços públicos, criar cada vez mais espaço para acumulação capitalista, inclusive a partir dos serviços públicos, que foi o que o FHC fez aqui no Brasil com a sua contra-reforma do Estado, né, comandada pelo Bresser Pereira, que se proibiu o concurso público para atividades meios, né? Então, antes, gente, nas antigas, tinha concurso público para segurança, para auxiliar de serviços gerais, para faxineira, para cozinheira de uma escola, de uma universidade, de uma repartição pública. Agora é tudo empresa terceirizada, agora é tudo empresa privada. Antes não tinha OS, OCIPs, entidades privadas que fazem a gestão de vários serviços e políticas públicas e os trabalhadores são todos seletistas ou contratados, né? Isso tudo foi criado para precarizar, reduzir a capacidade do Estado de planejar, de avaliar, de dar o direcionamento do rumo da economia, debilitar a capacidade de soberania dos Estados nacionais, né? E debilitar a própria capacidade do Estado de ser um ente direcionador, organizador da acumulação capitalista. E, como último aspecto, você também tem, no caso específico dos países da periferia do sistema capitalista, o que o Jaime Osório chama de um novo padrão de especialização produtiva. Ou seja, o neoliberalismo para os países da periferia do sistema capitalista significou, preste atenção, significou uma redução do peso da indústria no PIB, do emprego industrial, um desmonte de capacidade produtiva, um desmonte de projetos nacionais que ambicionavam desenvolver capacidade de produção de ciência e tecnologia, de inovação, de geração de patentes, desenvolvimento de indústrias de bens de capital, cresceu o papel da renda da terra, do agronegócio, da mineração, da pecuária, da soja, do cacau, do algodão, do milho nas economias em todos os países da América Latina, né? Na Argentina, no Uruguai, no Brasil, no México, na Colômbia, no Peru, por aí vai. Um novo padrão de especialização produtiva em que cada vez mais é a renda da terra, né? É a mineração, é o agronegócio, é a exportação bruta de petróleo, né? Sem derivados, sem refinar o petróleo, sem ter uma indústria petroquímica nacional poderosa e por aí vai, que assume cada vez mais a primazia na economia. Esses são os fundamentos básicos do projeto neoliberal desde uma perspectiva de modelo econômico. Claro que a gente pode agregar vários outros, que é, por exemplo, uma reforma tributária para desonerar, ou seja, deixar de cobrar dos ricos, dos bilionários, dos monopólios estrangeiros. Isso é uma característica de toda a onda neoliberal, só que eu não cito esse elemento como característica central, porque daria para, por exemplo, fazer uma reforma tributária hoje no Brasil e voltar a cobrar lucros e dividendos, e todos os pilares do modelo neoliberal estão aqui colocados ainda, percebe? Esse é um dos aspectos também muito fortes do neoliberalismo. Assim como é um dos aspectos muito fortes do neoliberalismo, os países dependentes, periféricos, desistirem, como foi o caso do Brasil, de um projeto nacional autônomo de telecomunicações e de internet, virando mercado consumidor para os monopólios estrangeiros do setor, que são, de sua maioria, dos Estados Unidos. Isso também é uma característica que aconteceu no Brasil, no governo Sarney, que houve uma pressão gigantesca, porque o Brasil, até então, era um país muito avançado em internet, em telecomunicações e por aí vai, para desmontar a indústria brasileira. Foi uma violência gigantesca, mas eu não coloco isso como uma característica geral, porque não é o caso, por exemplo, do Peru, ou da Bolívia, ou do Uruguai. Não eram países que tinham uma indústria que estava forte e poderosa de internet e telecomunicações que foi desmontada, né? Isso é meio que uma especificidade nossa. Acho que é importante pontuar. Então, essas são as características mais gerais do neoliberalismo. E esse modelo econômico, esse padrão de reprodução do capitalismo dependente brasileiro,
foi instalado no Brasil, começou com Fernando Collor de Mello, como a gente bem sabe, o Collor é que trouxe a onda neoliberal para o Brasil, que soldou um consenso na classe dominante por um projeto neoliberal. Só que, como a gente bem sabe também, na história, o Collor não conseguiu dar cabo desse projeto por uma série de questões, acabou sofrendo impeachment. O governo Itamar Franco foi um governo meio centrista, foi um governo que avançou com algumas políticas neoliberais e outras não, foi um governo meio ali, meio governo de transição, meio interregno, não era nem muita direita, nem muita esquerda, ficava, né, ali no meio da coisa. Inclusive, se a gente for escolher na história, assim, um político centrista, na prática mesmo, centrista é o Itamar Franco, tá ligado? Tipo, o cara hoje chama de centro, na real é gente de direita, né? Aí, gente, a partir disso, a partir do governo FHC, do governo FHC 1 e 2, está consolidado o modelo econômico neoliberal no Brasil. Aconteceu a liberalização do mercado de trabalho no Brasil, aconteceu a liberalização dos fluxos de capitais, aconteceu no Brasil a demissão do Estado de várias áreas do empresariamento estatal, a ampliação da esfera de atuação do mercado privado, as privatizações em massa, a lógica de privatiza o setor e bota uma agência reguladora para meio que dizer que tem uma presença ali estatal, regulando, controlando, dando os contornos do que vai ser a coisa. Aconteceu uma debilitação da capacidade do Estado Nacional de comandar os ciclos econômicos, de fazer planejamento, de fazer políticas de longo prazo. Aconteceu uma especialização produtiva, uma regressão da complexidade produtiva, inovação, crescimento do peso do agronegócio, da mineração, da exportação de petróleo cru, do extrativismo, da renda da terra, tudo isso aconteceu. E aí, veja, se o neoliberalismo é um modelo econômico, é um padrão de reprodução do capital que foi consolidado no Brasil nos anos 90, aqui, depois disso, todo mundo que virou presidente teve uma escolha, ou se adaptar ou total ou parcialmente a esse modelo, ou enfrentá-lo total ou parcialmente. Gente, o que foi que o governo Lula fez? O governo Lula, na sua primeira eleição, em junho de 2002, na Carta ao Povo Brasileiro, todo mundo chama, né? É a Carta aos Banqueiros. Por que foi a Carta aos Banqueiros? Porque Lula, na prática, garantiu ao mercado, garantiu à burguesia, garantiu ao imperialismo que não iria mexer no modelo neoliberal, que não iria mexer, que não iria enfrentar o legado neoliberal de FHC. Gente, Lula deu alguma privatização de FHC? Não. Lula enfrentou a desregulamentação do mercado de trabalho promovido pelo FHC, a terceirização, a quarteirização, a contra-reforma do Estado, a lei de responsabilidade fiscal, a explosão de OS, OCIPs no serviço público? Não. Lula enfrentou a liberalização do fluxo de capitais, a concentração bancária do país, o fim da diferença entre empresa nacional e empresa estrangeira, o incentivo à entrada de capital especulativo no país a partir da maior taxa de juros do mundo para equilibrar a balança de pagamentos e etc. Também não. Lula enfrentou a debilitação do Estado Nacional, a precarização do Estado Nacional, a redução da nossa capacidade de soberania, de planejamento e tal, em alguma dimensão sim, mas não foi até a raiz do problema. Lula enfrentou o novo padrão de especialização produtiva dominado pela renda da terra, pelo agronegócio, pela mineração, pelo extrativismo, não. O que não significa que ele não tenha feito políticas industriais importantes, né? Por exemplo, para o setor naval, para o setor petroquímico, o governo Lula foi muito importante. Só que foi uma política industrial setorizada que não mudou o sentido de desindustrialização, de redução da complexidade produtiva, de aumento do papel da renda da terra na acumulação capitalista brasileira e da financiarização. Mas, gente, isso é dado. O Brasil viveu um novo ciclo de industrialização durante o governo Lula. Foi reduzido o papel da renda da terra, foi reduzido o papel da especulação financeira, da financiarização na acumulação capitalista brasileira? Não.
O próprio Lula, inclusive, passou anos se orgulhando que no período do seu governo os bancos nunca ganharam tanto. O Lula chegou a dizer, quando era presidente, que esse negócio de indústria é coisa do passado, que não precisava mais de indústria. Ainda bem que depois ele mudou de ideia, mas ele disse isso. Pelo amor de Deus, gente. E aqui eu faço o mesmo questionamento que eu fiz por Vilela. O Lula tentou enfrentar algum desses fundamentos da política neoliberal? Não, gente. Não. Qual foi a briga que o Lula comprou? O Lula comprou briga com os bancos? Não. Sabe? Comprou briga com o agronegócio, com a mineração, tentou restatizar a Vale, tentou mudar o novo padrão de especialização produtiva? Não. Comprou briga para avançar nos direitos trabalhistas, reduzir a flexibilização do mercado de trabalho, combater coisas como a terceirização, a quarteirização, a pejotização, os regimes especiais de trabalho, como no polo têxtil do Agreste aqui de Pernambuco? Não, pelo exato contrário, sabe? Inverteu as privatizações, voltou ao Estado brasileiro tendo um papel empresarial central em áreas de altíssima concentração de renda? Não, também não. Isso significa o quê? Porque teve um perfil, aquele Pensar a História, que falou assim, dizer que o governo Lula é neoliberal significa dizer que a construção de universidades, a geração de emprego, que o Luz para Todos, que o Minha Casa Minha Vida está na conta do neoliberalismo. Não, porque o bloco político-eleitoral que esteve à frente do governo brasileiro durante os períodos petistas não é exatamente o mesmo bloco do PSDB DEM, né? DEM não, PFL na época, PFL e tal, responde a interesses, a bases sociais um pouco diferentes e flexibilizou a política econômica. Veja, gente, isso aqui é um dado também pão comido, e eu já falei isso, inclusive, em vários outros vídeos do meu canal, em várias entrevistas, em vários debates. O governo Lula manteve o modelo econômico neoliberal flexibilizando aspectos da política econômica. Então, sim, é inegável que o Lula trouxe um papel maior do investimento público na economia, um papel maior do Estado na geração de empregos, um papel maior do investimento público nas obras de infraestrutura, uma importância maior para concurso público, né? Para concurso público para professor, para professora, para máquina pública e por aí vai, construção de universidades, de escolas técnicas, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos. Houve uma flexibilização da política econômica. Flexibilização da política econômica. Inclusive, quem fala isso é até o ministro do primeiro governo Lula, o Ciro Gomes, né? Tá dando uma entrevista por Roda Viva, eu acho que é entrevista de 2003 ou é 2004, alguma coisa assim. É no começo do governo Lula, que o Ciro Gomes, derrotado na eleição, ministro de Lula da Integração Nacional, ele fala assim, bicho, a questão é o seguinte, o povo brasileiro escolheu, não o meu projeto, que era um projeto de ruptura com o neoliberalismo, escolheu o projeto do Lula, que é tentar mudança dentro do modelo. E a gente tá tentando, tá fazendo, tá indo. Então, assim, isso é a declaração aberta dos petistas. Está na carta ao povo brasileiro. São os ministros falando isso. Tem discursos do Lula. Por exemplo, o José Alencar, empresário, vice do Lula, passou a vida reclamando que o programa vencedor nas eleições, em 2002, não tomou posse, reclamando da política ortodoxa no Banco Central, dirigido pelo Henrique Meirelles, banqueiro do Banco de Boston, que manteve a taxa de juros nas alturas e colocou como prioridade da política fiscal gerar superávites, né? Gerar superávites para sair engordando rentista, sair pagando juros da dívida pública, uma política de austeridade muito grande no começo do governo Lula. O Lula, inclusive, deu várias e várias declarações dizendo que não iria inovar na política econômica, que não iria inventar, que não iria criar plano mirabolante, que iria seguir a ortodoxia do mal chamado tripé macroeconômico que foi dado pelo governo FHC, gente. Nós tomamos a decisão na área econômica de não inventar nenhuma daquelas coisas que de vez se inventa no Brasil e que não dá certo depois de algum tempo. No Brasil, nós não estamos precisando de uma invenção, estamos precisando de cumprir as nossas palavras, estabelecer uma relação de credibilidade entre a sociedade e criar as condições para o nosso país crescer definitivamente.
O jornal britânico Financial Times, um dos mais importantes da comunidade financeira internacional, afirmou hoje que os mercados se surpreenderam positivamente com a política econômica brasileira. Pelo amor de Deus, tem 300 mil declarações do Lula sobre isso. O Lula o Lula falou várias vezes que ele não era de esquerda, que ele tinha ficado liberal, né? que os bancos não tinham que reclamar no governo dele, que a América Latina não precisava da espada de Bolívar, que a América Latina precisava de crédito. O Lula se orgulhava, ao final do segundo mandato dele, se orgulhava muito de ter conseguido criar uma estabilidade social, uma popularidade gigantesca para o governo dele, consequentemente para a democracia burguesa no Brasil, sem ter feito enfrentamento, sem ter feito reformas. Tanto é assim que quando Lula sai da presidência, né, e a Dilma é reeleita, o Lula vivia em fórum do FMI, de Davos, antes também, né, quando Obama disse que ele era o cara, o Lula vivia em fórum empresarial, o Instituto Lula vivia dando palestra para empresário, cobrando milhões. Teve o movimento do Volta Lula, em 2014, não sei se vocês lembram disso, teve o movimento do Volta Lula, com gente do Itaú, gente da Rede Globo, gente do Bradesco, pedindo para o Lula voltar, com saudade, que era isso. Veja, o governo Lula foi um governo neoliberal. Foi um governo neoliberal porque o governo Lula deliberadamente se propôs a administrar o modelo neoliberal. Sim, gente, administrar o modelo neoliberal com flexibilidade de política econômica, administrar o modelo neoliberal fazendo mais políticas industriais, mais políticas de conteúdo nacional, mais políticas sociais, mais política de geração de emprego, mas dentro do modelo. Tem, por exemplo, uma resolução do Diretório Nacional do PT de 2016, em que o PT está dizendo que tanto no governo Lula como no governo Dilma, eles nunca tentaram mudar o modelo econômico e era muito difícil continuar a melhora da vida do povo naquele modelo econômico. É o PT que está dizendo. Coloca isso na tela, Maxwell. Pelo amor de Deus, vocês não leem o que o PT fala, não? Eu leio, tá ligado? No podcast do Vilela, eu tá cansado, mais lento, não falei coisa assim. Mas eu poderia ter falado assim, Vilela, mas quem diz isso é o próprio PT. O próprio PT fala em vários documentos que o governo Lula manteve todos os fundamentos do neoliberalismo. Aqui, aí veja, aí é que a gente pode entrar num debate que é assim, Jones, Lula não queria, foi porque ele nunca teve maioria. Veja, isso é mentira. Lula chegou, no final de Lula 2, começo de Dilma 1, ele chegou até uma maioria formal no Congresso. Mas era uma maioria em composição com a direita. Não, beleza. Mas para que você forma uma maioria se não é para aprovar reformas de interesse do povo? Vamos lá, isso já coloca um debate. Aí a segunda coisa, vem cá. Então quer dizer que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele com mais de 80% de popularidade, o Perry Anderson, no livro Brasil à Parte, fala que o Lula, ao final do seu segundo mandato, era o político mais popular da Terra. Né? Aí quer dizer que o Lula, com mais de 80% de aprovação, não conseguia comprar uma luta por reforma, uma transformação. Gente, vamos assumir que foi uma escolha do governo, foi uma escolha do presidente Lula, foi uma escolha na época da presidência do PT, foi uma escolha, inclusive, montada sob a liderança do José Disseu, em que o PT iria para o governo sem confrontar os fundamentos do modelo econômico e iria usar a margem que tinha para fazer políticas sociais, para fazer política de geração de emprego, para construir universidade, para fazer moradia popular, mas mantendo o fundamento do neoliberalismo. Gente, vocês acham declarações do José Genuíno dizendo isso? Admitindo que foi um erro não confrontar nada, que foi um erro não enfrentar o neoliberalismo. Vocês acham declarações do Zé Disseu dizendo isso? Percebe? Então, como é que é isso? Quem faz um governo neoliberal? Quem tem uma prática política neoliberal? É o quê, gente? Inclusive, a situação está até pior hoje, porque durante o governo Lula 1 e 2 e o governo Dilma 1, ainda tinha um chaveco, que era assim, os movimentos sociais estavam cobrando democratização da mídia. Aí o presidente ficava calado. Aí algum deputado do PT ia lá, apresentava o projeto de lei na Câmara, o projeto não passava nas comissões, não ia para votação, se fosse para votação era derrotado. Aí depois os caras diziam assim, tentamos, não mobilizava, não debatia, não politizava, mas pelo menos apresentava o projeto para dizer assim, tentamos, se um dia a gente tiver maioria na Câmara, isso vai.
Gente, dessa vez nem isso está acontecendo. Veja, eu quero terminar esse vídeo só lembrando uma coisa para vocês. Vão no Instagram e no Twitter do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E coloquem lá Felipe Salto, né? O arroba do Haddad na barra de busca e o nome Felipe Salto. Quem é o Felipe Salto? O Felipe Salto, gente, é um economista neoliberal e consultor financeiro, daqueles especuladores que trabalham para fundo de investimento, que foi secretário de Estado do governo do PSDB de São Paulo, foi assessor de assuntos econômicos de José Serra, né, o senador Tucano, e por aí vai. Esse Felipe Salto, ele foi recebido pelo Fernando Haddad, veja, o cara é um empresário privado, um especulador. O cara foi recebido pelo Fernando Haddad para debater o projeto do novo teto de gastos. Então, antes de eu, você, a CUT, o MST, o MTST, o MAB, a UNE, Movimento Negro, Movimento Feminista, Movimento LGBT, tudo mais que você imaginar, a PIB, por aí vai, antes de eu, você e todo mundo saber como seria a proposta de política fiscal apresentada pelo governo Lula, o banqueiro, especulador Felipe Salto sabia. Em seguida isso, o governo Lula acertou com Arthur Lira apresentar um projeto de lei sem audiência pública, gente. Sem audiência pública, sem debate com a sociedade. A CUT não foi ouvida para formular o novo teto de gastos. A CUT não foi ouvida. O MST não foi ouvido. O MTST não foi ouvido. A PIB não foi ouvida. A UNE não foi ouvida. A UBS não foi ouvida. Os economistas progressistas, heterodoxos, críticos de esquerda não foram ouvidos. Os assessores de bancada de alguns deputados do PSOL e do PT, que são considerados deputados muito à esquerda, os assessores não eram chamados para as reuniões com Haddad. Os assessores não eram chamados para as reuniões com Haddad. Nem o próprio PT foi consultado sobre isso. Vem cá, você que é militante do PT, você que é militante do PT, me diga para mim, qual foi a consulta, o debate que teve na hora de pensar aquela que é a principal política econômica do governo, que vai definir a arquitetura do gasto público, o novo teto de gastos. Você não sabia disso, o militante do MST não sabia disso, o militante da CUT não sabia disso, mas um banqueiro especulador sabia disso. Não é que o Congresso é conservador, o Congresso é conservador, mas veja, o governo Lula, sobre o ministério do Fernando Haddad, né, que o Haddad recebe ordens do Lula, decidiu que na hora de debater aquela que vai ser a mais importante política econômica norteadora do governo, excluir o debate os sindicatos, os movimentos sociais, o movimento estudantil, a universidade, a sociedade, e foi debater o projeto com banqueiros, com especuladores e com Roberto Campos Neto. Tá na imprensa também, gente. Não é possível que vocês não tenham acompanhado que o Roberto Campos Neto sabia do desenho do novo teto de gastos antes dele ser apresentado para a sociedade. Então me diga, uma política econômica baseada em austeridade, fundamentada em teto de gastos, que foi desenhada a portas fechadas, com banqueiro, com especulador, excluindo a universidade, excluindo os movimentos sociais, excluindo todo mundo. Isso é ou não é uma política neoliberal? Vamos lá, gente. Eu tô errado onde? Não, eu sei do baixo número de senadores e de deputados progressistas. Tem baixo número de senadores e deputados progressistas. A discussão deveria ser mais público possível, mais mobilizador possível, mais duradouro possível, para tentar fazer pressão social, para tentar mobilizar, para tentar politizar. Por que não teve audiência pública? Porque foi um negócio às portas fechadas, porque a universidade não foi chamada para debater, porque os sindicatos não foram chamados para debater. Percebe, gente? Então, assim, vamos lá. Tem algo errado? Veja. E dizer que o Lula é um político neoliberal não significa negar que ele tem uma política externa que é muito melhor que a dos tucanos. Não significa negar que eu votei em Lula no segundo turno e votaria de novo, se fosse o mesmo segundo turno, para derrotar Bolsonaro. Faria de novo. Não significa negar que em vários momentos Lula faz umas falas massa, e faz. Não significa negar que o passado de Lula já foi um passado muito melhor do que hoje, e é. Mas a prática de governo de Lula é uma prática de governo neoliberal, sim. Uma ocupação pela esquerda do espectro neoliberal, da gestão neoliberal. Um social-liberalismo? Com certeza. Mas é neoliberal.
Porque quem não enfrenta os fundamentos desse modelo decide deliberadamente, como o Lula deixou claro para todo mundo, para todo o Brasil, na Carta ao Povo Brasileiro, é neoliberal. Isso não é xingamento, isso não é falar da mãe, isso é uma caracterização política, que o próprio Lula já disse isso várias vezes, percebe? Então vamos lá, gente, vamos fazer um debate sério. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.